Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu vou estar a partilhar convosco 10 dicas de decoração para quem não pesca nada do assunto. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui a mais se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Bónus, quem acertar na música que eu estava aqui a cantar feita maluca, recebe um beijinho. E mais nada. Então. Depois dos vídeos todos da semana passada, da série da remodelação aqui do espaço, eu recebi muitas perguntas, muitos pedidos de ajuda em relação à parte da decoração. Pessoas que querem começar a fazer uma redecoração, querem decorar o espaço, querem dar assim um revamp à coisa e não sabem por onde começar, não sabem como fazer, parece tudo muito complicado, muito complexo, muito difícil. Mas não é por isso que eu estou aqui para vos ajudar e dar-vos assim uma mãozinha para vocês começarem a preparar as vossas remodelações, para vocês darem assim um ar fresco novo de verão, quem sabe, agora nesta altura do ano, para quem quer dar assim um toque diferente à sua divisão, ao quarto, à sala, ao que seja. Eu estou aqui para vos ajudar e eu tenho aqui 10 dicas que eu reuni para partilhar convosco. São coisas que são simples de fazer, são fáceis, são até bastante intuitivas, mas muitas vezes nós ficamos um bocado perdidos na quantidade de coisas que queremos ou podemos fazer, ficamos um bocado perdidos quando pensamos nessas coisas todas. Portanto, eu trago-vos aqui 10 dicas boas, simples e sim práticas que vocês podem fazer e que eu garanto que vos vai ajudar na vossa remodelação e naquela vontade que vocês podem ter aí desse lado de refazer o vosso espaço. Portanto, vamos lá começar com estas dicas. Então, a primeira coisa que eu vos posso dizer é, sem dúvida, é das mais importantes, é pensar fora da caixa. Com isto eu quero dizer o quê? Vocês, se já viram as minhas remodelações aqui da casa, há certas e determinadas ideias que parece que não vão funcionar ao início, mas depois que até acabam por funcionar e que mudam completamente o espaço só com uma coisinha específica. Por exemplo, na minha sala, quando eu virei o sofá como eu virei, aquilo não era uma coisa que vocês fossem fazer ao olhar para o espaço inicialmente. Uma pessoa não olhava para aquela divisão e pensava, sim, um sofá ali virado de costas para a entrada, isso é que faz sentido. Mas uma coisa que eu gosto de fazer mesmo muito e que eu sinto que ajuda muito a que os meus espaços fiquem como ficam muito característicos, assim com um toque muito, muito meu, é mesmo isso, eu sento-me a olhar para o espaço, eu também tenho uma capacidade boa de visualizar as coisas, ou seja, quando eu fecho os olhos e imagino alguma coisa em algum sítio, eu consigo visualizar literalmente como é que isso poderia ficar. Obviamente que é só na minha imaginação, depois na realidade é diferente, mas consigo ter uma ideia de como é que o espaço poderá ficar. Eu tenho um bocadinho essa capacidade, nem toda a gente tem, mas é uma coisa que vocês vão exercitando a vossa mente, com a vossa imaginação. Então, o que é que eu aconselho quando eu digo pensar fora da caixa é, não vão para o óbvio. Não pensem, ok, tenho um sofá, vou encostá-lo à parede. Ok, tenho uma mesa, vou encostá-la à parede. Ok, tenho uma estante, vou encostá-la à parede. Não façam o óbvio que vocês imaginam que é suposto fazerem. Deem um passo atrás e pensem noutra forma de fazer as coisas. Se lembram, eu disse que inicialmente eu tinha um plano para este espaço, mas que a coisa não estava a dar, não estava a funcionar bem e estava-me a irritar um bocado, porque eu sentia que estava a fazer isso mesmo, estava a ir para o óbvio, estava a encostar tudo às paredes e que não estava a fazer aquilo que a divisão queria que eu fizesse. Ou seja, parecia que eu estava a forçar o quarto a ser uma coisa que ele não queria ser. Portanto, precisava de uma alternativa e isso estava-me assim a dar umas pancadinhas na cabeça. Estava mesmo a dizer, Rita, não faças isso, porque isso não é o que tu queres fazer. Então, houve um dia qualquer que eu lembro-me que estava a falar com o João e ele estava-me a perguntar em relação ao closet, porque é que não fazia um closet? E eu, pois não, mas nesta configuração não cabe um closet, não sei o quê, e depois veio uma ideia e eu pus-me aqui, entrei aqui e olhei para o espaço e pensei, espera lá. E aí veio a ideia de colocar o meu cenário nesta zona, portanto, o buraco que supostamente seria o meu armário, que é o óbvio, não é? Portanto, nós temos um buraco de um armário, seria o óbvio espetar aqui o armário, que foi exatamente isso que eu fiz nas outras configurações, mas eu olhei para isto e pensei, e se eu tirasse o armário do buraco do armário e tornasse esta zona noutra coisa? Porque eu essencialmente acrescentei profundidade à divisão, porque isto aqui era suposto estar ocupado, mas assim sendo ficou ocupado com o meu cenário, ou seja, eu não precisei de ocupar mais espaço da divisão com um cenário e a distância que eu precisava para fazer estes vídeos e ter o cenário assim mais desfocado, porque pronto, não é? Eu estou tipo assim a esta distância, não é assim tanta porque a minha lente é boa, mas eu precisava de uma ligeira distância do meu cenário e se eu fosse fazer isso na disposição anterior
tinha de dar muita volta à coisa para conseguir fazê-lo. Portanto, eu assim, essencialmente, consegui comprimir o meu estúdio nesta zona aqui e depois fiquei com imenso espaço para criar um closet só para mim. Portanto, é isso que eu quero dizer quando eu te falo em pensar fora da caixa. Não vão para o óbvio. Podem ir para coisas mais óbvias, obviamente, às vezes há divisões que não nos permitem grande criatividade, mas mesmo nessas divisões, pensem para lá do óbvio. Façam coisas, não tenham pressa em fazer logo uma remodelação, pensem primeiro e planeiem bem as coisas. A segunda dica, eu acho que isto não vem como surpresa para ninguém, é Pinterest. Pinterest. Vão ao Pinterest. É a melhor ferramenta que existe para se inspirar, para perceber se alguma coisa funciona, para conjugar cores, também é ótimo para perceberem que cores é que vão bem umas com as outras, qual é que é a paleta de cores que vocês gostariam de fazer, que tipos de decoração é que existe, querem uma coisa mais boémia, mais moderna, mais clássica, o que seja, vocês conseguem encontrar tudo por lá. Eu aproveito para dizer, eu tenho um Pinterest, tenho uma conta de Pinterest e eu fiz uns quantos álbuns, bastantes até, para vos dar uma ajuda neste departamento, tanto com decoração, tenho de várias divisões da casa com vários estilos de decoração que vocês podem ir lá consultar se precisarem assim de uma inspiraçãozinha extra. Também tenho para casamentos, vários tipos de casamentos com estilos mais boémios, estilos mais clássicos, coisas assim. Eu divirto-me um bocado no meu Pinterest e vou adicionando por lá coisas. Portanto, se me quiserem seguir, podem passar por lá. É a Rita Serrano, acho eu que se chama assim a conta. Portanto, se precisarem de mais dinheiro extra, passem por lá. Mas o que é que eu faço normalmente? Eu, por norma, agarro numa coisa que eu sei que tenho e começo a planear à volta dela. Por exemplo, na minha sala, eu sabia que tinha um sofá. Eu tinha o meu sofá cinzento, que era das poucas coisas ali que eu tinha a certeza absoluta que eu não me queria desfazer dele. Que era o único elemento certo naquela divisão inteira, era o sofá cinzento. Portanto, eu comecei por fazer o quê? Procurei por grey couch, grey L-shaped couch também, para conseguir ter imagens de salas com um sofá igual ao meu, não igual, mas semelhante ao meu, para perceber quais é que eram as melhores conjugações de cores, as melhores disposições de sala, como é que funcionava melhor com tapetes mais escuros, tapetes mais claros, com a luz aqui, com a luz ali, a televisão, o posicionamento, tudo e mais alguma coisa. E eu assim consegui ver tantas, mas tantas hipóteses, começou a formar-se na minha cabeça, porque vocês depois conseguem adaptar ao vosso espaço. Nunca vai ser igual ao espaço que vocês têm, obviamente, têm sempre, sei lá, uma janela num sítio diferente que vocês veem na fotografia. O sofá é um bocadinho mais pequeno, um bocadinho maior. A divisão em si também é diferente, é normal. Mas vocês vão lá e conseguem reunir tanto material diferente que vão conseguindo começar a perceber o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam, o tipo de decoração, o tipo de cor, disposição, etc. E quando vocês fazem isso, acreditem, começam a sentir-se muito mais inspirados para fazer a divisão em si. Isto foi o que eu fiz, por exemplo, para a minha sala. E uma coisa que eu vos digo é, façam isso e guardem os pinos. Vocês podem criar álbuns com os diferentes pinos que vocês têm. Portanto, vamos imaginar, vocês têm um álbum que se chama Redecoração da Sala, vá. E querem perceber, por exemplo, cores. Criam um álbum, um sub-álbum, podem fazer isso só para cores, outro só para estilos de, sei lá, mesas de refeição, outro só para disposições de quadros, coisas assim. Vão procurando. Comecem assim com um elemento grande, que vocês sabem que é certo que vai existir na vossa divisão, e comecem a partir daí, comecem a andar de um lado para o outro e vão ver o que é que gostam, o que é que não gostam, conjugação de cores, conjugação de materiais, conjugação de texturas, de tipo de decoração, se gostam mais de espelhos, se gostam mais de quadros, iluminação que vocês têm. Outra coisa que vocês também podem procurar no Pinterest é literalmente procurar, sei lá, pelo nome de um móvel do IKEA. Por exemplo, como a IKEA é uma empresa internacional, eles têm sempre lá muitas coisas com, sei lá, o sofá Ektorp, eu já sei estas coisas de cor, eu sei, o sofá Ektorp, os armários Pax, já têm muitas coisas que vocês podem pesquisar no próprio do Pinterest para ter uma noção de como é que essas coisas podem ser decoradas, como é que elas podem ser utilizadas numa divisão, e têm imensas inspirações dessa parte. Por exemplo, os closets da IKEA é uma coisa que eu procurei bastante, tipo as disposições, os tamanhos, o tipo de decoração que faziam no próprio do Pax. Há muitas coisas que vocês podem procurar e eu aconselho vivamente. O Pinterest é uma ferramenta imprescindível para quem quer dar um revamp no seu espaço e precisa mesmo de inspiração. Em terceiro lugar, é uma coisa que eu faço em todas as divisões e em todas elas faz uma diferença brutal, que é mudar as cores.
pintar uma única parede com uma cor, em vez de ser só tudo branco, faz uma diferença que eu nem vos consigo explicar. E não é assim tão difícil quanto isso. Pintar só uma parede não é complicado de todo. Parece um bocado assustador, mas não é. Garanto-vos que não é assim tão difícil quanto isso. Eu, no meu quarto, por exemplo, aqui na divisão eu tenho uma parede pintada, com tipo um teal, um verde azulado. No meu quarto pintei 2 paredes, na sala pintei 3 paredes, 3,5 vá, mas fez toda a diferença. E nesta situação eu aconselho-vos a dar assim um ponto de atenção à teoria das cores. Não que eu perceba alguma coisa da teoria das cores, não percebo nada, mas eu apercebi-me que faz uma grande diferença se vocês pintam uma determinada cor numa determinada divisão. Por exemplo, eu aqui no escritório, que é onde eu trabalho, onde eu tenho de estar concentrada, onde eu tenho de me sentir criativa, eu tenho este verde, é tipo um... Eu nunca sei o nome desta cor, mas isto é um verde água, vá. Está entre o verde e o azul, que foi aquela confusão que vocês, se viram a primeira série do makeover deste espaço, a primeira de todas, conseguem lembrar-se da confusão que foi para eu conseguir encontrar esta cor. Mas era exatamente esta que eu queria. E esta cor faz-me sentir acordada, faz-me sentir concentrada e inspirada. Agora, eu não poria esta cor no meu quarto, por exemplo. O meu quarto tem uma cor que é assim um tipo café com leite, basicamente. É cor tipo cappuccino, porque é um tom muito terra, muito suave, muito induz ao conforto e ao cozy, que faz todo o sentido estar presente num quarto. Porque vocês no quarto, vocês querem sentir aquele coziness, querem se sentir confortáveis, querem sentir uma vibe assim mais relaxante, e não vos aconselho, por exemplo, a meter, sei lá, um cor-de-rosa berrante no vosso quarto, porque a cor em si transmite sentimentos que vocês querem sentir naquela divisão. Por exemplo, na minha sala, a cor que eu tenho na sala é do lado mais do trabalho. Tenho o mesmo café com leite que eu tenho no quarto, que é uma cor que me ajuda a concentrar também e a focar mesmo, porque eu aí, ao contrário daqui, não tenho de estar tão criativa, tenho de ser eficiente, portanto, aquilo ajuda-me a focar para o meu trabalho. E depois, do outro lado da sala, tenho uma cor assim mais salmão, que é uma cor mais descontraída, mas que continua a ser cozy, ou seja, ajuda a criar aquele ambiente de sala, quer nós estejamos com amigos, quer nós estejamos a receber pessoas, ou então estejamos nós no sofá simplesmente a descansar e a ver televisão. São cores que realmente eu sinto muito orgulho em ter escolhido, porque sinto que acertei na mousse, porque transmitem muito bem as vibes do espaço e as sensações que eu quero sentir em determinados espaços. Portanto, o que eu vos aconselho a fazer é o seguinte: passem pelo Pinterest e procurem as cores que vocês gostem, esquema de cores que vocês gostem. Vocês não precisam de pintar as 4 paredes, ou as 5 ou as 6 ou as que vocês tiverem. Não têm de pintar tudo. Podem simplesmente pintar uma parede que vai fazer toda a diferença, mesmo a sério. Epá, eu já estou a perceber que este vai ser dos longos, por isso eu peço imensa desculpa. Mas isto é um assunto que me entusiasma tanto que eu quero mesmo dar-vos aquilo que eu sei, tudo o que eu sei que quero-vos dar para vos poder ajudar nas vossas remodelações. Então, a seguir temos medir tudo. Meçam tudo. Meçam as paredes, meçam os móveis, meçam tudo e mais alguma coisa para conseguirem ter a noção se as coisas cabem, se as coisas têm espaço suficiente. Guardem zonas vazias nas vossas divisões, não queiram encher tudo. Uma coisa que eu faço também é perceber quais é que são as diferentes zonas. Portanto, se nós pensarmos num espaço, vamos pensar na zona que está ocupada por móveis, na zona que pode estar ocupada por vocês, por exemplo, uma cadeira que vocês entram e saem, mas que quando saem têm de estar dentro da mesa para conseguirem andar pelo espaço à mesma. Zonas vazias de circulação, pensem nessas coisas e para isso meçam essas coisas. Meçam os espaços, meçam as móveis, meçam essas coisas todas para conseguirem ter uma ideia, mesmo que não seja exata, mas para conseguirem ter uma ideia de que espaço é que vocês têm para pôr aquele móvel, para passar por ali, para abrir os bancos, coisas assim, faz muita diferença. Meçam tudo para que depois não caiam num erro de comprar coisas ou de colocar coisas mais permanentes e depois percebam que é grande demais ou é pequeno demais, as dimensões não fazem sentido. Lá está, preparação faz muito o sucesso. Mais ou menos ainda nesta onda das medições e dos tamanhos. Não tenham medo do tamanho dos móveis. Muitas vezes nós temos algum medo, algum receio que um móvel seja grande demais para um sítio, mas a não ser que vocês coloquem o móvel naquele sítio, vocês não vão saber. Portanto, isto normalmente aplica-se melhor a móveis que vocês já têm, não tanto a móveis que vocês vão comprar, porque aí correm um bocado o risco de gastar dinheiro que depois pode vir a ser um bocado um desperdício. Mas no meu caso, eu vejo isso das duas formas. Para mim é um bocado de móveis que eu já tenho e móveis que eu vou comprar, porque eu também já tenho uma noção espacial um bocadinho diferente, porque já fiz isto tantas vezes, por isso já tenho um bocadinho melhor a ideia da coisa. Por exemplo, esta mesa, que é 1,5 m que eu tenho aqui,
Inicialmente eu ia buscar a de 1,20 m e quando a vi em pessoa pensei, isto é demasiado pequeno, é mesmo muito pequeno, eu preciso de mais espaço. E quando eu comprei a mesa pensei, isto vai ser muito grande, eu tenho medo que seja muito grande, mas eu acho que na minha cabeça faz sentido, portanto mandei vir à mesma e lá está, é o tamanho perfeito para aquilo que eu preciso que seja. Mas meçam as coisas, não tenham medo que seja demasiado grande ou demasiado pequeno, experimentem e só assim é que vocês vão ver se faz sentido ou não numa divisão. Outra coisa que eu adoro fazer é buscar fitas métricas e medir o próprio do móvel e pôr no chão a medida, ou seja, desenhar um bocado no chão o tamanho do móvel em si, ou seja, o sítio onde ele ia ficar, como se fosse assim um desenho no chão, por exemplo, vamos imaginar uma mesa, desenhar assim a mesa no chão e depois dar um passo atrás e olhar e pensar, será que isto é grande? Será que é pequeno? Será que faz sentido aqui? É um bocadinho isso que eu faço e faz muita diferença. Ajuda imenso a visualizar o espaço. Portanto, se vocês estão com alguma dificuldade nesse departamento, experimentem fazer isso que eu acho que ajuda. Isto é uma coisa que eu faço que, lá está, não envolve vocês saberem, não envolve serem arquitetos, não envolve serem decoradores de interior, envolve conseguir ter um papel e uma caneta, portanto é fácil, ou um lápis, que é desenhar várias versões do espaço. Com isto eu quero dizer o quê? Vocês podem usar programas do computador, podem usar cadernos. Eu normalmente escrevo tudo, desenho tudo nos cadernos, não que eu tenha uma noção exata do tamanho do espaço ou das dimensões exatas, mas tenho uma ideia do tamanho e das proporções das coisas. Portanto, normalmente quando eu quero fazer um espaço, a primeira coisa que eu faço é desenhá-lo num caderno, portanto desenho o espaço em si, tipo o tamanho da coisa, como eu imagino mais ou menos que seja, e depois nesse desenho vou colocar primeiro os móveis que eu já tenho e que eu quero pôr naquela divisão, vou desenhando, vou pondo e depois faço várias versões. E nessas várias versões eu faço o quê? Mudo as coisas de sítio. Portanto, se num sítio tenho o sofá encostado àquela parede, no desenho a seguir vou ter o sofá encostado à parede oposta, vou ter a mesa naquele sítio ali, vou ter a cadeira no outro sítio, vou brincando com o espaço, porque assim vocês conseguem visualizar melhor a coisa antes de sequer tocarem em qualquer móvel. Isto vocês fazem sem mexer uma pena. Fazem só, tipo, deem largas à vossa imaginação em termos de perceber como é que o espaço pode funcionar. Foi assim que eu cheguei à conclusão do sofá, por exemplo, do sofá estar como está agora. Foi por causa do desenho que eu comecei a olhar e pensei, então e se ele fizer isto? E depois olhei e pensei, pera, isto talvez funcione. Estas coisas exercitam a vossa imaginação e dá-vos hipóteses que vocês nem sequer tinham pensado antes que poderia ser possível. É uma coisa que é muito boa, super simples de fazer, não custa dinheiro nenhum, não precisam de ajuda de ninguém, é só um tempinho livre que vocês tenham, sentam-se, desenham a divisão e depois começam simplesmente a distribuir os móveis ou então também a desenhar móveis que vocês sabem que querem comprar ou que gostariam de comprar para perceber onde é que os haveriam de pôr. É sério, para mim, essa é das coisas que eu mais gosto de fazer porque é literalmente a primeira coisa que eu faço. É desenhar o espaço e pensar e começar a tentar visualizar a coisa. É o início do meu projeto. Eu fico ali um bocadinho divertida até chegar a um desenho que eu esteja satisfeita. Quando chega esse desenho, aí sim é que eu começo a fazer o resto das coisas. Só quando eu tenho um desenho que eu sinta que é isto, acho que é isto, portanto, mãos à obra, vamos lá começar a brincar. Esta é uma que eu costumo dizer, mas eu acho que nunca é demais dizer. Não encostem tudo às paredes. Não caiam nesse erro de encostar tudo às paredes. Muita gente tem essa sensação de que é preciso encostar a televisão à parede, encostar o sofá à parede, encostar a mesa à parede, encostar a estante à parede, encostar tudo às paredes. O que é o resultado? Não tem personalidade. A sala não tem personalidade, o quarto não tem personalidade. Quando nós caímos no erro de ter de encostar tudo às paredes, fica tudo encostado às paredes. Tipo, não há flow na divisão. Não há um corte inesperado na coisa. Por exemplo, o meu sofá cria uma divisão dentro da divisão. Faz com que haja uma zona mais lounge e uma zona mais de trabalho, uma zona mais de comida. Há várias divisões dentro do mesmo espaço. E brincar com os móveis faz muito isso. Faz muito com que exista uma zona aqui, uma zona ali. Há muitas coisas que vocês podem fazer simplesmente a pôr um móvel, em vez de estar encostado à parede, ficar virado de lado. Portanto, se vocês estiverem agora a pensar, quero mudar uma coisinha, vá, no quarto, o que é que eu faço? Agarrem numa das coisas, numa cômoda, uma coisa assim do género, mudem-na de sítio, virem-na de lado, ponham num sítio que nunca vos tinha passado na cabeça pôr. Experimentem, a sério. Porque agarrar numa coisa que vocês já têm e mudá-la de um lado para o outro não custa dinheiro nenhum. Dá-vos algum trabalho? Pode dar. Mas quer dizer, assim, pelo menos podem descobrir, sei lá, se tem pó por baixo do móvel, limpam o pó, depois devolvem o móvel ao sítio. Mas, entretanto, já tiveram a testar ideias novas e a brincar com as coisas. E encostar móveis à parede é daquelas coisas que eu vejo e fico mesmo tipo, ai não faças isso! Porque é um hábito que as pessoas acabam por ter, que tira a personalidade toda do espaço e que faz toda a diferença se vocês não fizerem isso. Estas duas dicas fazem uma grande diferença e nota-se imediatamente. Eu sinto que a minha divisão nunca está acabada se eu não fizer isto, que é,
colocar espelhos e colocar quadros, ou pósteres, ou o que seja. Os espelhos porquê? Porque vocês quando colocam o espelho vai aumentar a vossa divisão, vai criar a ilusão de profundidade naquele sítio onde vocês colocaram o espelho. Vocês podem brincar com a ilusão do espelho, vocês podem mesmo fazer muita coisa com o espelho e vão ver, se vocês, por exemplo, metem o espelho num sítio e passado uma semana tirarem o espelho do sítio, vocês vão notar uma diferença absurda naquele espaço só porque parece muito mais pequeno. O espelho abre imensa zona, por isso é que eu gosto de espelhos pela casa inteira. Não é uma coisa de narcisismo, se bem que obviamente uma pessoa gosta de se ver ao espelho, ver se está tudo bem. Mas a verdade é que os espelhos para mim aumentam o espaço. Criam uma ilusão que o sítio é muito maior do que na realidade é, distribui melhor a luz também, portanto é uma coisa, é um truque pequenino que faz toda a diferença. E os quadros acabam por fazer um efeito que é um bocadinho como os móveis encostados à parede. Normalmente nós fazemos as coisas, tipo pomos os sofás, pomos as televisões, não sei o quê, pomos tudo. E depois não fazemos mais nada. E o que é que isto faz? Faz com que fique tudo uma seca. Se vocês puserem quadros, fotografias, posters, o que seja, nas paredes, isso vai subir o olhar. Ou seja, vai fazer com que a divisão pareça mais alta, porque vocês quando entram numa divisão, vocês olham para os móveis. Mas se tiverem alguma coisa acima, o vosso olhar sobe. Acaba por elevar a divisão. Eu não sei muito bem explicar isto, mas eu sei dizer-vos que o efeito é real. Parece mesmo que os tetos sobem, parece que tudo é elevado, completa um espaço. Não se esqueçam que os acessórios fazem toda a diferença. Portanto, quadros, espelhos, elementos pequeninos de decoração, velas, coisas assim fazem uma diferença enorme no espaço e ele não está acabado enquanto não tiver esses pormenores. E muitas vezes é aí que vocês conseguem inserir a vossa personalidade, porque, sei lá, um quarto pode ser uma cama, uma cômoda, 2 mesas de cabeceira e pronto. Mas depois a maneira que vocês decoram o vosso espaço, aí é que o vai tornar vosso. Porque vocês podem ter esse quarto, a vizinha do lado pode ter esse quarto, mas a maneira que vocês decoram é que torna o espaço vosso. Faz toda a diferença, a decoração, estes pequenos pormenores, a sério. Faz parte, mas eu diria que era das últimas coisas a fazer. Portanto, primeiro tratem mais do esqueleto e depois deem o enchimento. Este pequeno pormenor faz uma grande diferença também. A temperatura das luzes que vocês utilizam. Há muita gente que eu apercebo que não sabe disto. As lâmpadas têm temperaturas, portanto a cor em si pode ser quente, ou seja, mais amarelada, pode ser neutra, mais um branco ali mais neutro vá, ou então pode ser fria, que é uma cor mais azulada. Se vocês querem tornar um espaço mais cozy, mais acolhedor, usem uma cor amarela. Nos quartos, nas salas, tipo, zonas que vocês querem que sejam mais acolhedoras, usem uma luz amarela porque vão sentir mesmo esse efeito. Se vocês querem uma zona mais de concentração, que não é para a pessoa adormecer, que não é para a pessoa se distrair, usem uma luz azul. A luz azul é mais usada em hospitais, em escritórios, esse tipo de coisas, porque muitas vezes, por exemplo, isso já me aconteceu a mim, porque eu já caí nesse erro de comprar luzes mais azuladas. E o resultado é que parece que eu estou num hospital ou que estou num escritório e que não é acolhedor, torna o espaço completamente frio. Se vocês querem um espaço frio, usem uma luz fria que é mais azulada. Se vocês querem um espaço mais quente, mais cozy, mais acolhedor, usem uma luz amarela. Ou neutra, também pode ser. Mas quanto mais amarelada, mais cozy aquilo vai ser. E por fim, tenho aqui uma coisa, calma lá, que eu preciso agora de uma assistência. Estás aqui, pronto. Então, muita gente me pergunta, Rita, como é que tu penduras os quadros na parede porque tu não usas pregos? Isto é das perguntas que mais me fazem. Eu uso isto aqui é uma fita cola de 2 lados, que é da Tesa, chama-se Indoor, é basicamente uma fita cola que serve mais para quadros, coisas mais, eu acho que é entre 2 a 4 kg, se não me engano. Eles também têm esta aqui que eu acho que é vermelha, não tenho a certeza, mas diz da embalagem que é para espelhos. Essa aí é mesmo para quando vocês precisam de uma coisa forte mesmo. E vocês isso usam mais para espelhos e coisas que são mais pesadas, que vocês querem mesmo agarrar à parede, porque depois tenham cuidado que estas coisas não saem. Se vocês usarem as do espelho, é muito difícil arrancar aquilo sem arrancar a parede atrás também. Eu uso estas que são mais fáceis, porque eu normalmente ando com o quadro de um lado para o outro, ou engano-me inicialmente a colocar o quadro e quero tirar e voltar a pôr. Eu uso estas porque elas aguentam super bem os quadros. Eu costumo cortar fitas assim mais retangulares e vou colando ao longo da própria moldura e depois tiro a película amarela, colo na parede e ali fica. É só isso que eu faço. Há muita gente que me pergunta, portanto, aqui está o meu
não truque, é só mesmo uma fita cola de 2 lados, conseguem comprar na Leroy, nos supermercados também existe esta fita cola. Recomendo vivamente porque dá mesmo muito jeito e assim escusam de estar a esburacar a vossa casa toda. E pronto, já estive a falar durante meia hora, boa Rita! Mas pronto, vídeos grandes, quem é que surpreende? Ninguém. Claramente isto é um assunto que me apaixona falar, eu adoro decoração e tudo o que seja remodelações e isso, e eu adoro quando vocês me mandam as vossas fotografias e quando me dizem que eu vos inspirei a fazer alguma remodelação. Portanto, já sabem, se vocês estão a remodelar, se já remodelaram, mandem-me as vossas fotografias porque eu consumo esse conteúdo todo. Eu adoro ver quando vocês estão a fazer as vossas remodelações e que eu vos ajudei a inspirarem-se de alguma forma ou que vos dei simplesmente a força de o fazer. Não tenham medo de brincar com as coisas, não tenham medo de ser diferentes, o espaço é vosso, façam com ele o que quiserem. Isso é outra coisa que eu aprendi desde que tenho a minha própria casa. Obviamente que isto não se aplica a toda a gente, mas para as pessoas que têm a sua própria casa, pensem nisto, não decorem a pensar nas outras pessoas, decorem a pensar em vocês, na vossa vida, nas vossas necessidades e naquilo que vocês querem ter na vossa casa. Se vocês recebem muito, usem uma mesa grande ou uma mesa que seja extensível e que dê para abrir e para receber. Se vocês não recebem pessoas, não se preocupem com a mesa. Se vocês gostam de ver televisão, criem uma zona mesmo para a televisão. Se vocês não veem televisão de todo e que nem sequer assistem a nada que tenha um ecrã, não metam uma televisão no espaço, não é preciso, não é necessário. Não sintam que têm de ter as coisas que as pessoas normalmente têm só porque elas têm. Se vocês querem, ponham. Se não vos apetece, se não usam, não ponham. É só ocupar espaço que não vai servir para nada. Portanto, divirtam-se com isso, insiram a vossa personalidade no espaço. Vocês sabem que na minha sala eu tenho quadros com anime que eu criei pessoalmente com o Photoshop, que eu adoro e que imensa gente gosta. É uma coisa completamente diferente, mas que mostra quem é que nós somos enquanto casal, enquanto pessoas. Nós gostamos de anime, mas nós somos adultos, portanto nós gostamos de mostrar isso. Lá está, não é? Nós gostamos de mostrar isso, mas não é de uma forma infantil, é de uma forma assim mais artística, digamos assim. Eu fiz sombras de anime e a pessoa, quando não percebe muito bem de anime, olha para lá e não sabe muito bem o que é que aquilo é. Mas quem sabe, percebe exatamente. Portanto, este é assim o conselho bónus, o conselho extra que eu vos posso dar neste vídeo é: façam o espaço que vocês querem, que vocês gostam. Não pensem nas outras pessoas ou na opinião das outras pessoas. Isso não interessa para nada. A casa é vossa, quem vai lá viver são vocês, portanto, façam o que vocês querem. Antes de nos irmos embora, então, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal se não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.